O que todos os publishers estavam buscando, continuou ele, o santo graal do mundo literário moderno, por assim dizer, eram autores com um bom desempenho no mercado que ao mesmo tempo mantivessem uma conexão com os valores da literatura. Em outras palavras, autores de livros que as pessoas pudessem de fato apreciar sem se sentirem nem um pouco diminuídas ao serem visto lendo-os. Eu disse estar surpresa com a sua observação de que a preservação dos valores literários, por mais nominal que fosse, influenciava na obtenção de sucesso comercial. Na Inglaterra, falei, as pessoas gostavam de morar em casas velhas que tivessem sido totalmente reformadas e providas de confortos modernos, e eu estava me perguntando se o mesmo princípio poderia ser aplicado aos romances. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindos ao Prelo, seu podcast de escrita, de publicação, de processos criativos. Meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária, e hoje eu quero falar sobre um fenômeno literário, um fenômeno muito interessante e que abre possibilidade para muitas conversas, né? Eu acho que a gente tem nesse espaço a possibilidade de eventualmente retomar algumas obras, algumas produções culturais, tanto brasileiras quanto estrangeiras, e refletir sobre esse processo, né? Refletir do que se tratam, qual é o efeito que produzem, né? Por que são tão singulares. E eu queria hoje falar sobre a obra dessa escritora. É uma escritora canadense que vive no Reino Unido, ela se chama Rachel Cusk. Ela teve recentemente publicado no Brasil uma trilogia. Essa trilogia que eu tenho aqui em mãos é publicada pela Todavia. O primeiro livro se chama Esboço, o segundo Trânsito, o terceiro Mérito. O nome original era Kudos, que é imagino que seja uma expressão grega para mérito ou prêmios, alguma coisa assim. Isso é abordado ao longo da terceira obra. Eu não sou, como eu disse para vocês em outras ocasiões, eu não sou crítico literário, a minha formação é em psicanálise e psicologia, eu estudo processos criativos, processos de criação, e meu olhar aqui é sempre como escritor, é sempre como um leitor-escritor, né, que tenta fazer um recorte a partir dessa perspectiva de entender a escrita por dentro, a escrita pelo processo. E a gente tem aqui uma obra contemporânea, né? Uma obra cuja crítica literária ainda está sendo feita, ainda está sendo criada. Vou falar um pouco por alto do que se trata. Na verdade, a história é uma não história, é uma protagonista chamada Faye, que é uma escritora escrevendo sobre uma escritora. Ou seja, a coisa, a princípio, é antigo, né? Eu acho que é um recurso, ou seja, escritores que escrevem sobre escritores, que escrevem sobre escrita e assim por diante. Isso é muito conhecido, isso é muito manjado por si só, isso não apresenta nenhuma singularidade. A Rachel Cusk, ela é autora de 10 livros, ela sempre escreveu muito bem, mas esses últimos livros que ela escreveu foram um boom, assim, foram um fenômeno. E ao mesmo tempo foram uma resposta a algo que ela vinha, a críticas literárias que ela recebeu dos livros anteriores que ela publicou, né? E apresentam uma injunção no seu estilo, no seu modo de escrever, né? Se você olha, por exemplo, Arlington's Park, que é um livro que está publicado pela Companhia das Letras, outro livro publicado, né, escrito por ela, você vai ver ali uma escrita mais tradicional, uma escrita mais, ainda que muito, muito bem feita, claro, com uma prosa muito boa. Você vai ver que é um romance tradicional, geralmente, assim, pode-se falar por alto, um romance tradicional, né? E algo muda nessa última trilogia, né? Algo muda nessa perspectiva. É uma outra proposta. E é essa proposta que produziu esse boom. É essa proposta que produziu essa explosão, né? Eu não quero entender aqui essa explosão do ponto de vista do mercado, porque não me interessa muito. O que eu quero entender é como que aquilo que
a Rachel Cusk produz, né? Ou seja, a sua escolha, e que é muito bem executada, como que isso, de alguma maneira, vamos dizer, responde para nós como leitores, ou seja, como que isso mexe conosco, né? Eu li o livro e entendi muito rapidamente por que a obra fez um sucesso muito grande, né? Por que a obra faz algo que nenhum outro livro fez até hoje, né? Sem, contudo, deixar de conversar com essa história, vamos dizer, da literatura contemporânea. Então, como eu estava dizendo, é a história dessa romancista, Faye, né? O nome dela aparece só uma vez em cada um dos livros. Ela tá separada, o livro começa no avião, ela conversando com o sujeito. Ela vai dar um curso de escrita criativa durante um verão grego. No segundo livro, que se chama Trânsito, ela continua separada e ela vai se instalar em Londres, né? Tá com os 2 filhos dela e tá passando pela reforma e tal, encontra um ex-companheiro, vai para um festival literário e tal. E no terceiro livro, a Faye se casou de novo e vai ao encontro de escritores num país europeu que não é nomeado, mas que, pessoalmente, na minha imaginação, às vezes parece a Grécia, às vezes se parece com Algarve, Portugal, alguma coisa nesse sentido. Né? Principalmente porque ela se refere a uma expressão que pode ser a expressão saudade. Né? Ela fala de uma expressão, de um sentimento de nostalgia por aquilo que não se viveu, ou alguma coisa assim, que em geral os gringos costumam romantizar bastante. Uma palavra bonita, claro, mas para nós ela é muito mais corriqueira do que para os estrangeiros, né? E bom, como vocês veem, é um enredo sem enredo, né? Ela vai encontrando ali colegas, agentes literários, tradutores, jornalistas, leitores, organizadores de festivais literários. Ela encontra um guia, né, da cidade, onde um dos festivais onde um dos festivais é hospedado e tal, onde se situa, né? Mas, em geral, é uma sucessão de narrativas e de perspectivas pessoais das pessoas com quem ela encontra, né? O que torna essa obra absolutamente singular? Em primeiro lugar, a presença côncava da protagonista, ou seja, essa protagonista, ela se retira, ela é testemunha de depoimentos, de histórias de vida, de opiniões, de relatos das pessoas. É muito interessante que, diferentemente de outros autores que tratam, vamos dizer, essas histórias de vida, essas realidades muitas vezes banais e às vezes profundas, e colocadas de forma profunda aquilo que é banal e vice-versa, elas ainda que tenham ali, haja ali uma dose de ironia, uma dose de vazio, né, com que essas narrativas elas rodam em falso, ela é também, uma escuta generosa, né? Ela não é uma escuta estereotificante, né? Ela não é uma escuta que transforma aquelas vozes em personagens caricatas. Não. Existe aí uma densidade, existe aí uma dimensão trágica, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, em geral, a protagonista é uma presença muito misteriosa. Ela não fala, quase não fala. Ela fala, mas a fala dela é muito recolhida, é muito retraída, né? O eu, né, o eu lírico do romance é traduzido nessas diferentes vozes, né? As pessoas fazem coisas com ela e contra ela. Ou seja, tem um casal que mora embaixo dela, em Londres, que esse casal tá todo momento ofendendo e tal. Ou seja, o que você ouve é algo mais gutural, né? E essa personagem, ela passa a escutar, né? Ela passa a se tornar uma espécie de leitora desse universo, leitora da realidade que ela habita, leitora dessa realidade da qual ela também é
sempre uma estrangeira constante, né? Você tem, a partir disso, eu acho que 3 perspectivas, né? Eu olhei, sei lá, eu entendi isso de 3 formas. Tem uma visão que é uma visão psicanalítica, inclusive a ideia de presença côncava é algo que eu retirei de textos psicanalíticos, né? Ou seja, um silêncio que estimula a fala, né? A partir do momento em que você não reage, né, com outra palavra, com outra frase, né, o teu silêncio se transforma numa resposta que estimula o outro a falar, e a falar, e a falar. Essa é uma visão psicanalítica. Aí você tem uma outra visão, que é uma visão budista, né? O zen budista, onde o silêncio que faz a fala, produz a fala, revela nessa fala um ramerrão circular, ou seja, uma espécie de script, né? A gente fica presumindo que essas pessoas que falam sobre as suas vidas nos romances da Rachel Cusk estão sempre falando sobre os mesmos assuntos, assim como nós muitas vezes estamos sempre falando sobre os mesmos assuntos. A gente varia pouco, né? Embora a gente fale de um filme, embora a gente se queixe de uma pessoa, de alguém que fez ou deixou de fazer determinada coisa, a gente vai ver ali uma recorrência que os psicanalistas têm muita facilidade de identificar, em geral, né? E esse fato do sujeito falar sozinho, em companhia, faz com que você se escute muito mais e perceba, vamos dizer, essa circularidade, né? Tem um momento que a Rachel Cusk fala numa das entrevistas dela que ela perdeu o interesse em ter um eu. Aí você tem quase uma superposição entre personagem e autora, né? Ou seja, como que eu posso apresentar um livro sem eu, né? Ou seja, não, obviamente que não sem eu, mas onde esse eu, ele fala por outras maneiras, ele fala pelo recorte, né? Ele fala pela escuta, né? Ele fala pela edição, né? A terceira visão que eu vejo é justamente essa, né? É a visão literária, onde o silêncio é a própria edição dos fatos. Eu faço parte de tudo. Eu, como narradora, eu, como autora, eu sou, invariavelmente, uma autora. Ou seja, eu nunca vou me apresentar diante da realidade ou como tradutora da realidade para os livros de uma forma imparcial, né? De uma forma, vamos dizer, indiferente. Isso não existe. Isso é uma discussão é uma discussão antiga, né? É uma discussão muito velha, né? Ou seja, não existe imparcialidade. Isso nunca pode ser pretendido, né? A partir do momento que um sujeito se pretende imparcial, aí sim ele está, né, tentando divulgar uma ideologia oculta, uma ideologia, ou seja, eu sou apolítico, ou seja, eu estou em cima do muro. Isso é uma perspectiva, né? Tudo é uma perspectiva. Se você está presente, se você está ausente, ou seja, nunca você está totalmente ausente, porque a tua ausência também é uma posição, também é uma tomada de posição, de perspectiva, né? É muito interessante que esses livros da Rachel Cusk parecem uma resposta, a meu ver, e isso é uma leitura que eu faço, à autoficção. A gente passou 10 anos aí, pelo menos 10 anos, discutindo autoficção. Está na obra do Calove, está na obra do Ricardo Lízias, está na minha obra também. Quando você vai ler documentário, você vai ver, assim, é uma obra autoficcional, está na obra da Paloma Vidal, de alguma maneira. Ou seja, a autoficção, que é esse esmiuçar os detalhes, né, da própria vida, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, essa tentativa de explorar verticalmente a própria subjetividade e as próprias razões, e mergulhar tanto na consciência quanto no aspecto inconsciente desses processos, né? A autoficção, que é, vamos dizer, também uma resposta às narrativas do exótico, às narrativas do estranho que vieram antes, né? Mas a autoficção sempre valorizou, enfatizou o narcisismo da vida moderna, o narcisismo da vida contemporânea, né? E a Rachel Cusk
ao mesmo tempo, parece ser criar uma resposta ao próprio estilo contemporâneo de vida. Um estilo, claro, classe média, classe alta, um estilo europeu, abonado, feito de escolhas de consumo, feito do próximo café que a gente precisa descobrir, do próximo restaurante, do próximo fone de ouvido, da próxima pequena tecnologia, do próximo laptop, da próxima bota que está exposto na próxima loja, ou seja, feito desses pequenos índices de identidade, né, da qual a gente vai se envolvendo, se rodeando. E por que eu digo que esse livro foi uma resposta aos livros anteriores da autora, né? Para contextualizar um pouco essa trilogia. Ela escreveu obras onde ela falava do próprio divórcio, livros mais autobiográficos, 2 livros chamados A Life's Work, e sobre gravidez, sobre maternidade, e sobre o relacionamento, e Aftermath. Eu não li esses livros ainda, mas esses livros falam sobre a dissolução do casamento, de um casamento, o casamento da autora, falam sobre a criação dos filhos, e ela foi bastante castigada pela imprensa britânica, sendo acusada aí sim de narcisismo, de arrogância, né? Ela foi considerada apolítica nos seus livros, né? Considerada muito autocentrada, muito classe média, ou seja, os livros foram tomados como acríticos, como apolíticos, né? De modo geral. E aí ela fez outra coisa, né? Aí ela resolveu falar, né? E eu achei muito interessante esse porque tem alguns autores que eu conheço que mudaram, vamos dizer, um pouco o rumo da sua literatura recentemente, né? William Fuchs, por exemplo, é um autor que mudou o rumo da sua literatura. Quando você vai ler os primeiros livros do Julian, ele cria obras assim bem mais desafiadoras, bem mais autoficcionais, né? Metaficcionais, né? A escrita falando sobre a escrita o tempo todo. São obras incríveis, assim. Eu ainda admiro muito, ainda não, sempre vou admirar essa produção inicial do Julian. Outro autor também que fez um movimento muito parecido foi o Evandro Afonso Ferreira, que você vai ler as primeiras obras dele, ele cria, vamos dizer, uma espécie de linguagem própria a partir de termos, né, que ele, vamos dizer, ele faz uma pesquisa lexical profunda e cria, vamos dizer, um mundo próprio, um mundo lexical próprio e uma literatura própria, né? E depois ele faz outra história, ele cria outra poética. E com essa outra poética, ele acaba sendo publicado por uma editora maior, ele faz mais sucesso, ele ganha mais prêmio e assim por diante, né? Ou seja, o livro, de alguma forma, é uma resposta ao silêncio, né? Muitas vezes a gente recebe o silêncio a partir de uma perspectiva, a gente está com muita ambição, a gente quer escrever o livro da geração, e aí a gente vê que a nossa geração ela não está, vamos dizer, recebendo a nossa obra da forma como a gente gostaria. E aí o que a gente faz? A gente vai para um outro movimento, né? A gente dá, vamos dizer, o que as pessoas estão pedindo sem necessariamente dar o que essas pessoas estão pedindo. Existe um efeito na leitura desse romance da Rachel Cusk, né? Retornando à trilogia, né? Então, em primeiro lugar, a sensação de que, né, lendo uma obra em que os outros falam, né, e nunca é a protagonista que fala, ou ela fala muito pouco, né, a sensação de que ninguém deixa a protagonista falar. É como se as personagens fossem todas excessivamente aprisionadas na própria vida, né? Em segundo lugar, uma impressão muito clara de que as visões de mundo dessas personagens são narrativas e de que nossas visões de mundo são narrativas, né? Então é muito comum que a protagonista que dá voz às personagens, né, estimulem elas muitas vezes a falarem sobre sobre terceiros, né? Mais uma vez, é um recurso que é muito comum, histórias dentro de histórias, dentro de histórias. É muito comum na literatura, mas quando feito em sequência,
é como se não houvesse um mundo comum, né? Como se houvessem olhares, como se houvessem narrativas, visões de mundo, né? Essa perspectiva também revela que estamos todos irremediavelmente perdidos, que a gente não sabe o que fazer, que existe uma implosão de perspectivas e que não tem nada de racional ou de consciente. E na psicologia essa perspectiva ela é muito estudada, né? Ou seja, a gente enxerga o mundo com um par de óculos. E esse par de óculos, vamos dizer, tinge o mundo a partir de uma perspectiva muito particular, né? Ou seja, os nossos óculos escuros, eles têm uma cor específica. É com essa cor que a gente enxerga todas as coisas. Essa cor, ela é nossa, ela diz muito sobre nós, e ela muitas vezes fala mais sobre nós do que o mundo. Tem um personagem secundário no primeiro volume, que está falando sobre o estudo. Ela leu muito, estudou muito a obra, ela quer escrever sobre uma artista, e ela estudou muito a obra dessa artista, e aí, bom, a Faye, né, protagonista, pergunta: mas por quê? O que te levou a querer escrever, né, a escolher essa obra? Aí ela fala: é porque a obra desse artista sou eu, né? A obra desse artista sou eu. Ou seja, é um recorte, é um eixo de leitura bastante particular, né? Ou seja, a gente enxerga, escuta tudo por meio de um filtro, né? E a gente enxerga um mundo também um pouco pela nossa falta, por aquilo que nos falta, por aquilo que carece em nós. O que nos leva, a partir dessa equação, a pensar que o eu que a gente projeta no mundo é um eu impregnado de ausência, é um eu impregnado de falta, né? É uma equação interessante, é uma equação que dá muito pano para manga, não é o propósito desse nosso encontro de hoje, mas eu queria deixar, vamos dizer, essa pequena reflexão para eventual discussão futura aí, né? A literatura na obra da Kuski, ela aparece com muita frequência, né? O mundo literário é um mundo próprio na obra dela, mas que também divide com os outros nichos, né, e grupos as mesmas mesquinharias. Eu vou contar para vocês uma cena. A cena está no terceiro volume, está bem no começo do livro. Não vai estragar o curso dos acontecimentos, até porque não acontece muita coisa, embora aconteça. O que acontecem são conversas, encontros bastante mundanos, ou seja, é muito a nossa realidade, é muito a realidade literária, mas ao mesmo tempo é muito na realidade como qualquer outra, né? De conversa, de encontro. A vida é a arte do encontro, embora tanto desencontro pela vida. É muito esse recorte e é uma sucessão de encontros e desencontros, e encontros e desencontros que não querem ser muito mais do que isso. Ou seja, é muito essa perspectiva de que o mundo é uma grande viagem, e a gente vai se encontrando nos hotéis e nos albergues, ouvindo um pouco da história das pessoas e seguindo adiante, né? Essa cena, ela se passa no lobby de um hotel. O editor está aguardando a protagonista e eles se encontram. Logo chega uma outra escritora que fala um pouco da sua experiência em residências literárias e tal, mas tem uma conversa, e eu comecei o nosso prelo falando sobre ela, né, onde ela diz, né, que os publishers, ou seja, os editores, estavam buscando, né, uma obra que preservasse uma conexão com os valores da literatura, mas que tivessem um bom desempenho no mercado. Ou seja, eram obras que não humilhassem os leitores. Eram obras não tão exigentes, que não tomassem os leitores como burros, né? E aí ele usa um exemplo de um jogo de tênis. Ou seja, eu estou jogando uma partida com um adversário, né? Se esse adversário é um pouco melhor do que eu ainda me sinto desafiado e eu posso aprender, eu posso crescer. Se esse adversário ele é muito melhor do que eu, ou seja, se ele me deixa no chinelo, eu não consigo nem aprender com ele, eu não consigo nem crescer com ele, né?
E há, vamos dizer, nessa história da literatura, no mercado contemporâneo, uma combustão sucessiva. Ele dá um exemplo da Jane Austen, ele fala, pega a Jane Austen, por exemplo, né? E ele vai falando como a Jane Austen é uma autora que foi abusada, né, pelo cinema, pela indústria cultural, ela virou filme, ela teve sucessivas adaptações, ela foi transformada em outras obras, em obras que tem a ver com a literatura do horror, com outros tipos, né, de literaturas. Ela, vamos dizer, se desenvolveu em versões, em remakes contemporâneos, ou seja, é como se houvesse, a partir da paixão ou de um interesse do mercado, uma subsequente queima, combustão. É como se a gente precisasse explorar a coisa até o último fio de cabelo. É como se você tivesse que espremer aquela laranja da Jane Austen até o bagaço, né? Até deixar ali aquela casca, né? E passar para a obra seguinte, para a obra seguinte, para a obra seguinte. É claro que com essa perspectiva, né, você tem uma leitura muito crítica, né, da literatura, do mercado literário, não da literatura, do mercado literário de modo geral, como a literatura é vista. Mas ao mesmo tempo tá nessa apresentação uma descrição, né, do que provavelmente ela escutou, né, nos corredores, nos lobbies literários, do que ela ouviu por aí. Ela descreve isso num contexto em que os autores eles ficam num hotel que é super distante da cidade e tem que ir para todos os lugares por meio de caminhões e vans. Existe um patrocínio, ou seja, um patrocínio de um restaurante, que é um restaurante onde você tem vouchers como autor e você usa o seu voucher naquele restaurante específico e nenhum outro. E esse voucher te permite comer um recorte, ou seja, do menu, um recorte bastante empobrecido de um menu. Então descreve de uma forma bastante divertida como esses escritores eles ficavam um pouco aprisionados naquele menu enquanto eles viam todos os outros clientes do restaurante comendo pratos incríveis, né, fumegantes e assim por diante. Né? Que retrato é esse que se constrói da literatura? É divertidíssimo. Né? O que a Rachel Cusk faz, então? Então, em primeiro lugar, ela fala do nosso tempo, ela faz uma crítica social, ela fala do nosso narcisismo, ela nos coloca, vamos dizer, nesse disco riscado das nossas próprias versões. Ela fala da própria vida, ou seja, ela também é uma expressão pessoal. Ela fala da literatura, então ela é uma má consciência do nosso momento literário, e ela faz isso que é o mais importante, com um projeto singular, né, que ninguém fez antes, ou seja, ninguém fez exatamente como ela fez, ninguém fez. Né? E é isso que, vamos dizer, lançou essa obra para um outro patamar, né? É isso que fez com que a obra dela fosse traduzida para diversos idiomas. Eu vou deixar vocês com uma reflexão, uma última reflexão de uma entrevista, um trecho de uma entrevista que eu escutei com ela e que eu acho muito interessante, que fala sobre processo. Ela diz, bom, claro que um autor falando sobre processo numa entrevista específica é exatamente isso. Ele está falando sobre aquele processo, naquele momento. Pode ser que se você entreviste a Rachel, daqui a 20 anos ela vai falar de outra forma, né? Assim como se você entrevistasse ela 15 anos atrás, ela falaria outras coisas. Mas naquele momento específico ela fala que ela precisa, ou seja, para escrever uma obra, ela precisa meio que capturar um momento da vida dela, né? E ela precisa capturar esse momento da vida de uma forma inconsciente. Ela precisa viver essa vida de uma forma ordinária, não como artista, né? Não a partir de um lugar de tradução constante da realidade para a literatura, né? Que ela primeiro precisa receber aquilo, viver aquilo, né? Como uma pessoa, como uma mulher, como uma mãe, como uma filha, como uma parceira, como uma cidadã de um país, como uma migrante, assim por diante, para depois conseguir processar isso, deixar isso decantar e pensar, isso é livro,
isso é um livro, né? Isso é uma experiência que tem, vamos dizer, um certo olhar, tem uma tradução, e aí sim pensar numa tradução literária para isso, né? É uma perspectiva que não é compartilhada por todos os escritores, né? E eu acho ela muito interessante. Então, eu deixo isso com vocês. Minhas queridas, meus queridos, esse foi o Prelo de número 38. Fica o convite para que leiam a obra da Rachel Cusk. E um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!